Vamos, então, abrir a Bíblia no livro de Salmos, número 73. Quero compartilhar com vocês uma palavra nesse salmo. Eu penso que ele é um salmo muito relevante para as nossas vidas, para os dias de hoje, principalmente pelo contexto no qual nós estamos vivendo e como a sociedade dos nossos dias se encontram. No livro de Salmos, número 73, a gente vê um problema muito comum nos nossos dias, que é o problema da prosperidade do ímpio, porque o ímpio prospera. E nós temos que lidar com isso muitas vezes diante da sociedade, diante de Deus, principalmente porque o contexto dos nossos dias, a pessoa é aquilo que ela tem. E não é o caráter que ela desempenha, não é os princípios que ela defende, mas aquilo que ela tem é que diz quem ela é. E o salmista aqui, Asaf, ele era líder dos coros levíticos, ele tem um problema, porque ele olha para o ímpio, ele olha para a prosperidade dos ímpios, em detrimento do sofrimento dos justos, e ele tem dificuldade de lidar com isso no seu coração. E aí isso é um fato que não só ele, mas nós temos que entender que, embora a injustiça pareça que está prevalecendo, e que embora as coisas desse mundo parecem que o mal sempre prevalece, na verdade, Deus em seu tempo fará justiça, e por isso nós, como igreja de Cristo, precisamos descansar na soberania de Deus. Então quero ler com vocês aqui no versículo 1 ao 3 do Salmo 73, que diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resbalaram os pés, e pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Feche seus olhos mais um instante. Pai, graça, nós te damos mais uma vez, Senhor, diante da tua igreja, te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, ó Pai, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O salmista, quando ele olha aparentemente a felicidade dos ímpios, ele tem a sua visão turvada pela inquietação do coração ao ver a dificuldade da justiça de Deus em um primeiro momento. Quando ele olha para o ímpio e quando ele olha para a prosperidade do ímpio, ele tem dificuldade de lidar com a aparente sumiço da justiça de Cristo. Ele olha o ímpio e o coração dele se frustra, porque ele sabe que o justo padece, porque ele sabe que o justo tem aflição, porque ele sabe que o justo tem problemas. E quando a gente olha a grama do vizinho, sempre ela parece mais verde. Muitas vezes, quando olha a prosperidade do ímpio, do sujeito que é mau, do camarada que não tem o coração temente a Deus e as coisas dando certo, parece que não há justiça de Deus. E o salmista, quando ele olha isso, ele diz: olha, os meus pés quase resvalaram. O que o salmista está querendo dizer é que quase houve um tropeço da parte dele. Quase que ele tropeça diante desse dilema do mal parecer estar bem. E isso ocorre porque ele tira os olhos da verdade. Isso ocorre porque ele tira os olhos daquilo que verdadeiramente importa. A Bíblia nos diz que os nossos olhos precisam estar voltados para o autor e consumador da nossa fé. Mas muitas vezes a gente faz como o apóstolo Pedro, quando sai do barco para encontrar com Cristo sobre as águas, ao invés de manter os olhos firmes em Cristo, olha para a tempestade, olha para as ondas do mar e começa a afundar.
Muitas vezes nós, ao invés de olhar para o autor e consumador da fé, a gente começa a olhar para aquilo que se passa na vida das outras pessoas. A gente tira os olhos da verdade e a gente começa a olhar para algumas mentiras. A gente começa a olhar para algumas ilusões, a gente começa a olhar para algumas coisas que não são verdades de fato, mas aparentemente traz consigo um peso de coisa boa, um peso de felicidade, um peso de algo que aos olhos naturais parece prosperidade, mas aos olhos de Deus é o ímpio sendo iludido por um mundo que jaz em trevas. Então o salmista, ele quase se perdeu, porque ele se aconchegou, porque de certa maneira ele se encantou com a ilusão daqueles que vivem sem Deus. De certa maneira ele se encostou numa verdade que não era verdade, ou seja, numa mentira, de olhar para a mentira desse mundo. Tudo isso é uma vitrine. Diante da palavra de Deus, o mundo, ele é apenas uma ilusão que quando nós olhamos, no primeiro momento, parece que todos são felizes, mas de fato, aqueles que não têm Cristo sofrem de um grande vazio no coração. Um vazio persistente, um vazio pesaroso, um vazio que traz consigo sofrimento. Na busca e na ânsia de preencher esse vazio do coração é que se busca transgredir aquilo que é a palavra de Deus. Se encostar no pecado, de certa maneira, para satisfazer um desejo que não é verdadeiro, que não pode ser preenchido por nada que não seja a palavra de Deus. Então, às vezes, nós olhamos com os nossos olhos humanos e a gente quer buscar aquilo que Deus não tem para nós. O salmista, ele olha, ele tira os olhos de Deus, ele olha para essa ilusão e ele quase se perde diante desse desejo. Por causa disso, por causa desse sentimento, ele quase saiu do verdadeiro caminho para trilhar um atalho que aparentemente levava a uma felicidade instantânea. A gente geralmente buscamos atalhos para alcançarmos os nossos objetivos de maneira mais rápida. O ser humano, cada dia mais, ele é um ser humano impaciente no tempo de espera. Cada dia mais ele é um ser humano que busca a resposta numa velocidade maior. Cada vez mais ele busca, na falta de tempo, imprimir um ritmo que vai além do que o natural. Logo, consequentemente, etapas são queimadas. Maturidades que são... A maturidade que é alcançada com o tempo e com a experiência da vida é deixada para trás diante da pressa em trilhar o caminho que deveria ser trilhado. E nessa ânsia de imprimir atalhos, nessa ânsia de andar por caminhos que sejam mais rápidos para que se alcance o objetivo, nessa queimada de largada, muitas vezes aquilo que é mais importante é deixado de lado em nome do alcance do objetivo. Em outras palavras, irmãos, os atalhos são os pragmatismos que nós colocamos em prática ao longo das nossas vidas. A gente toma decisões, a gente segue um pragmatismo a fim de que o importante é o resultado e não o meio. E nesse desejo de buscar o resultado sem se importar com o meio, a gente olha para aquilo que não deve olhar. E a gente se pega muitas vezes buscando uma felicidade instantânea. Por isso que o pecado, ele faz sentido na vida do homem muitas vezes, porque o homem olha para o pecado, ele olha para aquele desejo e ele o faz, porque aparentemente o prazer instantâneo que ele traz
vai produzir a felicidade que Ele deseja. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nos nossos dias não é diferente do que o dia do salmista. Hoje a nossa geração é uma geração hedonista. Nós temos uma geração que quer se divertir. Nós estamos diante de uma geração que quer ser feliz a qualquer preço, que o prazer é o único propósito de vida, mas ao mesmo tempo é uma geração infeliz, de depressão, de suicídio. É uma geração que tem diversos tipos e opções de divertimento. É uma geração que tem diversas coisas à sua disposição para ser de alguma maneira feliz, pelo menos humanamente falando, mas é uma geração perdida, para não dizer uma das piores gerações dos nossos tempos, em sofrimento, em pecado, em blasfêmia contra Deus, em vazio, em uma busca que não passa de correr atrás do vento. E o salmista, ele olha para tudo isso, e ele diz que ele passou a invejar a prosperidade dos perversos. Ele diz que a visão dele perdeu o foco, irmãos, naquilo que de fato tem valor. Olha o versículo 4, por favor. Para eles, aparentemente falando, o salmista diz, para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros. Por isso a soberba os cinges com um colar, a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Então ele olha para a aparência do ímpio, e aparentemente, só aparentemente, irmãos, o ímpio não passa por crises. Aparentemente, parece que possui uma saúde inabalável e que tudo vai bem. É assim que o salmista vê, Valério. Ele olha para a prosperidade do ímpio e ele fala, olha, está dando tudo certo para eles. Eles não ficam doentes, prosperidade, é tudo de bom, não há crises. E ele fala, olha, meu coração começa a invejar isso. E eu brinco, irmãos, parece que o outro sempre está melhor do que a gente. Parece que o outro sempre está numa situação melhor, porque a gente tem uma tendência de olhar para a grama do vizinho. Acho que é por isso que Deus deixou o 10º mandamento lá, não cobiçarás a mulher, nem a casa, nada do teu próximo, porque a gente tem uma inclinação de desejar aquilo que é do outro. E o ímpio, ele olha, e o salmista olha para o ímpio e começa a falar, olha, meus pés quase resvalaram. Ele começa a desejar aquilo que o ímpio tem. Ele diz, olha, parece que eles estão livres do peso do dia a dia. A impressão que o salmista tem, e que muitas vezes nós temos, é que há uma imagem de felicidade permanente naquele que não teme a Deus. E de certa maneira, parece que há êxito naqueles que transgridem a lei do Senhor. E a gente às vezes faz como o salmista, se questiona, será que Deus não vai fazer nada em relação a isso? Será que Deus vai ficar calado diante da injustiça? Será que Deus vai ficar silente diante de tamanha blasfêmia como tem acontecido nos nossos dias? Será que Deus não vai se levantar do seu trono e não vai levantar a sua destra poderosa para mover da frente da igreja todo o mal e toda a perseguição que existe nos nossos dias?
Será que Deus vai permitir que nós sejamos tolhidos no nosso direito de defender a nossa fé e os nossos princípios? Será que a gente vai ficar vendo pastores sendo presos, cristãos sendo mortos, pessoas sendo atacadas, simplesmente porque defendem valores cristãos e valores bíblicos? A imagem que passa muitas vezes é de felicidade e de êxito. E a gente quer fazer como o salmista, muitas vezes, olhar e achar que isso é bom. Mas a Bíblia diz: quão miserável é o homem que espera somente nessa vida. Paulo diz que a nossa esperança não se encontra nessa terra. A nossa esperança se encontra em Cristo Jesus. Nós não esperamos apenas no tempo presente. Nós sabemos que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Nós sabemos que nesse mundo nós vão nos contradizer. Nós sabemos que nesse mundo vão nos perseguir. Nós sabemos que ao defender os valores cristãos, as pessoas dessa sociedade relativista, pós-moderna, na verdade uma sociedade que está na pós-verdade, onde não existe verdade, quando a gente abraça uma verdade absoluta, nós seremos atacados. Contudo, nossa esperança não se encontra aqui, nossa esperança está na eternidade com Cristo Jesus. A gente sabe que a gente vai chorar, a gente sabe que a gente vai padecer, mas vai ter um dia que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa continuar olhando para o autor e consumador da fé. Como eu disse, o salmista tem a impressão que os ímpios não ficam doentes. Eles possuem aí uma aparente despreocupação. E quando o salmista percebe isso, os sentimentos invejosos começam a surgir. Começa a despertar nele o desejo. E aí ele fala: é por isso que o ímpio, viu, Júnior? Aparentemente, ele se sente acima do bem e do mal. Porque ele transgride e nada acontece. Ele peca e nada acontece. Ele ataca e nada acontece. E essa imagem que o salmista tem, é a imagem que muitas pessoas têm, na qual imagina que o ímpio pode fazer o que ele quiser. E muitas vezes esse ímpio, ele é zombador, ele é corrupto, ele tem desvio de caráter, ele é blasfemo contra Deus e faz tudo o que deseja e que quer sem se preocupar com a verdade das Escrituras. E assim o salmista diz: olha, parece que eles estão em uma segurança, num lugar de tranquilidade. E aí continua lendo comigo aqui no versículo 13, irmãos. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Quando ele tira os olhos da verdade e começa a olhar para o ímpio, ele começa a questionar. Ele diz assim: pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual era o fim deles. Então, quando ele tira o olho da verdade, ele fala: foi tão inútil eu me guardar, foi tão inútil eu preservar o meu coração puro, porque eu tenho sido afligido, eu tenho sido castigado, eu jamais poderia falar tais palavras. Só que ele diz: quando eu entrei no tabernáculo, então eu entendi o fim deles. Qual é o fim? O salmista está aqui reconhecendo que esse tipo de pensamento que ele tinha não é o pensamento correto, não é a forma correta de pensar. No versículo 16, ele dá a entender: em refletir para compreender isso, achei que a tarefa era demais pesada para mim. Sabe o que ele está dizendo?
ele está reconhecendo que está acima das forças dele e da compreensão dele entender por que o ímpio prospera. Entender porque muitas vezes o mal tem êxodo nos nossos dias. Por que a maldade não é punida? Por que uma criança sofre? Por que há prosperidade fora dos caminhos de Deus? E ele fala, olha, isso é demais para mim. Ele demonstra dificuldade de entendimento, de saber por que isso acontece. Mas ele entra no templo do Senhor, irmãos. E quando ele entra ali no templo do Senhor, ele reconhece a sua insignificância e ele compreende o destino dos ímpios. O que não conseguimos entender, irmãos, naturalmente falando, nós devemos levar a Deus em oração, mas nunca podemos nos esquecer que, embora a impunidade, o pecado, a impureza, a agressão, a blasfêmia, a perseguição, as injustiças que existem no mundo, tudo isso está diante de Deus e uma hora o Senhor vai manifestar o seu juízo. O ímpio, na verdade, embora tenha aparência de paz, ele vive num lugar muito perigoso, num lugar longe de Deus. Quem tem filho sabe. Quando nossos filhos estão por perto, a gente fica olhando para proteger. Se vai acontecer alguma coisa, o filho está ali para segurar a mão. A criança vai cair, o pai está ali para pular embaixo e segurar a cabecinha do neném. O pai está ali para mostrar o que é perigoso e o que não é perigoso. Para orientar, para dar conselhos, para ensinar. E o pai faz isso inculcando a criança no caminho do Senhor, ensinando os princípios certos, para que essa criança ela cresça e ela seja uma pessoa de caráter, de princípios, seja alguém que faça diferença nesse mundo, que viva uma vida piedosa diante do Senhor. O ímpio não é assim. O ímpio ele vive num lugar perigoso porque ele está longe de Deus. Ele vive num lugar de lama, de destruição. Ele brinca com o pecado. Ele brinca com a sujeira. Ele brinca com aquilo que ofende a Deus. Ele transgride. E quanto mais ele se suja, mais ele continua se sujando. E quanto mais ele se afunda na lama, mais ele continua se afundando. E esse é um lugar perigoso, porque se Deus não o tirar dali, o juízo de Deus vai vir sobre a vida dele. Porque só há um lugar na qual a gente pode fugir do juízo de Deus. E nós cantamos pelo menos 3 hinos aqui, onde nós falamos da cruz. Somente em Cristo, e no seu sacrifício na cruz, é que nós fugimos do juízo de Deus. O pecado, ele precisa ser punido. O pecado diante de um Deus justo requer punição. Diante de um Deus santo, o pecado não pode ficar impune, porque ele requer punição. E o pecado tem um salário. Esse salário é um salário de morte. O pecado tem um preço. E ele precisa ser punido. Ou ele é punido em Cristo na cruz, ou o meu pecado é punido em Cristo na cruz, ou o meu pecado é punido em mim. Se é punido em Cristo, eu fujo do juízo de Deus. Mas se eu não estou em Cristo, então o juízo de Deus vai vir sobre a minha vida. Quão horrendo és cair na mão do Deus vivo. O Senhor diz, a vingança pertence a mim. O próprio Deus cuidará e condenará aqueles que não crerem nele. O próprio Deus vai punir aqueles que estão distantes, aqueles que estão brincando na lama, aqueles que estão se afundando no pecado.
e que estão vivendo uma vida distante do Senhor. Agora, se você está aqui hoje e você não crê ainda em Cristo, e você ainda não colocou o seu coração diante dele, falando: olha, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, você precisa crer nessa noite. Você precisa crer com entendimento. Você precisa reconhecer que você precisa de Cristo como único e suficiente Salvador. Você precisa olhar e falar: Deus, eu preciso me esconder em Cristo para que eu possa fugir da punição futura. É como um filho que corre atrás da barra dos pés do pai. Se você teve filho, ou se você conhece alguma criança que tem vergonha quando chega no meio de pessoas, ela corre atrás das costas, do pai ou da mãe. Está buscando refúgio, está buscando proteção. Assim somos nós, só que nós buscamos refúgios tendo a nossa vida em Cristo. Nós nos escondemos dele para que a gente não sofra a punição que nós merecemos, porque não tem ninguém aqui hoje, ninguém que não é pecador. Não tem ninguém aqui hoje que merece o céu. Não tem ninguém aqui hoje que seja bom o suficiente para merecer o amor e a justiça de Deus. Todos nós somos pecadores. A diferença é que há uma parcela de pecador que se esconde em Cristo e há uma parcela que quer continuar brincando com o pecado. Eu apelo para que você hoje seja essa parcela que se esconda em Cristo para poder desfrutar de uma paz que não depende desse mundo, para desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, para desfrutar de uma paz que traz consigo uma alegria que não dependa de circunstância, mas que está fundamentado naquilo que é eterno. Versículo 21 diz assim: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. O reconhecimento do salmista é um reconhecimento de alguém que se encontrava irracional, de forma irracional, que tinha pensamentos irracionais. A inveja que tinha tomado conta do coração dele havia provocado nele incapacidade de compreender a verdade. Quando nós olhamos para aquilo que não nos pertence, quando nós tiramos o olhar de Cristo para olhar outros lugares que não é a verdade de Deus, às vezes a gente fica irracional, às vezes a gente fica embrutecido, às vezes a gente fica com incapacidade de enxergar a verdade. E começam a surgir pensamentos em nossa mente que são frutos de imprudências. Começam a surgir pensamentos no nosso coração que são frutos de inveja, de desejar algo que não é para nós. E quando nós fazemos isso, a gente perde o que realmente tem valor para nós. A gente deixa de se alegrar com aquilo que Deus fez e tem feito em nossas vidas para buscar aquilo que não é nosso. E aí a gente fica endurecido. E a gente começa a olhar para os outros e começa a falar: Deus não me ama como Deus ama fulano. Deus não cuida de mim como cuida daquele. Deus não faz isso por mim como faz por ele. Começa a ficar insatisfeito com aquilo que Deus está fazendo. Começa a ficar insatisfeito com aquilo que Deus está operando. E um coração insatisfeito é um coração murmurador. Irmão, se tem coisa ruim de conviver, é com gente que é reclamando. Ou reclamão. É horrível. Porque reclama de tudo. Não consegue ver o bem. Não consegue ver o que Deus está fazendo. Não consegue ver o que Deus está operando. Porque só reclama. Só olha o lado ruim das coisas. Não olha o lado bom. Não olha com o olhar bom. É o carro que está ruim, é a casa que está ruim, é o emprego que está ruim, é a comunhão que está ruim, é a festa que está ruim, tudo está ruim, porque está olhando com o olhar
errado. Dá licença, gente, só um minutinho. Demorou para tossir. Embora o salmista ele tenha sentimentos incorretos, e você de repente pode estar tendo sentimentos incorretos, ele reconhece e se arrepende. O importante muitas vezes não é errarmos, é como nós terminamos a nossa jornada. Falava para o Júnior, ele é testemunha, falo para as pessoas, falo, o importante não é só começar bem, é terminar bem. Às vezes a gente começa bem e não termina bem, mas a gente precisa começar bem e terminar bem a nossa jornada. Os ímpios, aqueles que não são tementes a Deus, eles caem num estado de arrogância e se perdem, mas aqueles que se humilham diante de Deus desfrutam de um perdão e de um amor que nós não merecemos. Olha o versículo 23, eu vou caminhando para o fim aí. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Quem no céu ou que na terra nós temos além de Deus? Cristo é suficiente para que nos alegremos nele. Em Deus, irmãos, nós não permanecemos no engano, porque a gente sabe que é Deus que nos sustenta e é Deus que nos dirige. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. Por isso nós precisamos buscar estar de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso nós temos que entender que Deus, ao entregar o Filho dele na cruz do Calvário, ele estava providenciando um meio para que nós deixássemos de ser inimigo de Deus e se tornasse amigo e filho, como alguém que é adotado e recebe a herança do Filho. Deus, ele promove para nós o meio para que sejamos salvos de toda essa arrogância e de todo esse pecado e de toda essa cegueira. E todo o resto melhora, irmãos. Eu me lembro quando eu pastoreava lá atrás, às vezes eu ia pregar, ia para a igreja, e a igreja tinha faltado um monte de gente. Daí eu ficava bravo, irmãos. Ficava chateado, não me alegrava. E um dia a Juliana falou para mim: amor, você tem que parar de olhar os que faltam e se alegrar com quem está presente, porque você fica aí bravinho, fica aí com o coração olhando o que não devia, né? E aí você perde esse momento com a igreja. E a partir daquele dia eu falei, a gente precisa olhar, porque tem perspectiva para nós olharmos. Às vezes a nossa perspectiva de olhar as coisas está errada. A minha perspectiva estava errada, porque ao invés de eu olhar para aqueles que vinham, eu olhava para aqueles que não vinham. E quando eu passei a olhar os que vinham, eu passei a me alegrar. E aquele tempo na igreja passou a ficar melhor. E a comunhão cresceu. E aqueles que não vinham começaram a ter o desejo de vir. Quando a gente olha com os olhos errados, a gente não consegue enxergar o bom. A gente perde. Então que nós possamos confiar no Senhor, que Ele vai nos conduzir de acordo com seus propósitos. Que o nosso coração vai ser um coração de servo, que vai ser levado a entender que Deus é o que nós temos de melhor.
que Deus, Ele é o suficiente, Ele é suficiente para nós. Que se nós temos Cristo, nós temos tudo. Que se nós temos o Senhor, ainda que todas as coisas que nos cercam possa parecer estar mal, Cristo é a nossa força e a nossa alegria. Nós em Cristo somos maioria. E que Deus sempre será a nossa melhor parte. E que uma vez entendido isso, a nossa vida vai estar estabelecida num terreno fértil, num terreno firme. A nossa vida vai estar fundamentada numa esperança que não se perde, numa verdade que ninguém pode nos roubar, num valor que ninguém pode tirar de nós, que é valores eternos, que a traça não corrói, que o ímpio não pode nos tirar. É a certeza de uma alegria que não depende desse mundo e nem o que acontece nesse mundo, porque aí sim, Deus vai ser a nossa melhor porção. Deus vai ser a razão da nossa vida. Deus vai ser a razão de levantarmos de manhã e desejarmos viver um dia melhor para Ele, em santidade, em temor, em piedade, em querer fazer o que é certo, em errar, pedir perdão, começar de novo, sempre buscando excelência, sempre buscando fazer melhor, amando ao próximo, fazendo bem àqueles que não nos querem bem, servindo aqueles que não estão de acordo, servindo com a palavra, sendo luz, sendo sal, sendo verdade, fazendo a diferença no emprego, sorrindo, abraçando, tendo atenção com as pessoas. Num mundo individualizado, você vai ser aquele que vai olhar para todos e vai ter compaixão, e vai se aproximar, e vai perguntar: está tudo bem com você? Você não está sozinho. Olha, eu tenho um Deus que pode mudar a sua história, eu tenho um Cristo que pode mudar a sua realidade, eu tenho uma palavra que é verdadeira, transforma, traz da morte para a vida, tira das trevas, leva para a luz. Ah, meu Deus, a gente tem uma mensagem poderosa, a gente tem uma verdade transformadora, a gente tem as Sagradas Escrituras que uma vez que a pessoa entende e deposita nela e vem da maneira que está e se entrega diante de Deus, o Senhor começa uma boa obra na vida dessa pessoa. E aí, dia após dia, o Senhor vai conformando, vai marretando daqui, vai ajustando dali, vai dando umas apertadas, vai mostrando que a gente é falho, vai mostrando que a gente não é bom, vai mostrando que a gente é pecador. Nós vamos ficando com o coração mais humilde, mais temente, a gente vai ficando menos arrogante, a gente passa a ser pessoa que ama, que se preocupa, a gente passa a ser menos julgador e a gente começa a olhar para Cristo e entender que Cristo, na verdade, está nos conformando à sua imagem e que a obra não está pronta, mas um dia nós seremos como Ele é. O salmista entrou no templo e falou: meu Deus, o fim desses caras são terríveis. Toda essa aparência de prosperidade, toda essa aparência que parece que nada acontece, tudo isso que parece que está bom, na verdade, o fim é triste. A Bíblia é enfática: Deus abate os orgulhosos, mas exalta o humilde. Deus, Ele derruba aquele que se acha mais do que é, mas Ele exalta aqueles que são humildes diante do Senhor. Versículo 27 e 28 diz: os que se afastam de ti certamente perecerão, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Daí ele conclui: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Os que rejeitam essa verdade já estão condenados. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele diz: porém aqueles que não crerem já estão condenados. Então aqueles que não creem, o próprio Deus irá punir. Mas o salmista diz: eu quero
bom é estar perto de Deus. E aqui, irmãos, está um convite para você depositar a sua confiança e louvar a esse Deus, proclamando a sua verdade. Você vem como você está. O Senhor é que faz a obra na sua vida. A gente não serve um Deus que nada pode. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. A gente serve um Deus fiel e justo, que uma vez que a gente se entrega na presença dEle, Ele vai trabalhando no nosso coração e nós vamos abandonando aquilo que não o agrada. Não podemos olhar para o ímpio, porque se a gente olhar para o ímpio, nós vamos se frustrar. Se a gente olhar para aqueles que aparentemente estão fora da presença de Deus e tudo está dando certo, e achar que isso é bom, nós vamos ter o olhar errado. Nós precisamos ter um olhar não natural, mas espiritual, sob a perspectiva de Deus e não sob a perspectiva humana. O ímpio, embora pareça estar bem, ele vai ter a perdição eterna se ele não confessar Cristo como Senhor e Salvador. Mas aqueles que confessarem Cristo como Senhor e Salvador estarão eternamente diante daquele que traz a verdadeira alegria e a verdadeira paz.